Boa noite, amados e queridos irmãos. É com grande alegria que estamos aqui para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Gostaria de pedir aos irmãos que se colocassem de pé e demos começar hoje com uma oração. Senhor Deus e eterno Pai, mais uma vez, ó Pai, queremos te agradecer por o Senhor ter nos dado a oportunidade de estar aqui te servindo, ó Pai. Ó Senhor Deus, eu te peço que o Senhor, Pai, seja o guia desse culto. E o Espírito Santo de Deus, ó Pai, fala em nossos corações essa noite, Senhor Deus. Através da mensagem, através dos cantos, Senhor Deus. Que aquela pessoa que veio de hoje, ó Pai, precisando daquela mensagem, ela possa se sentir alegre e contente em ouvi-lo ela, Senhor Deus. Nós possamos sair daqui confortados, ó Pai, e alimentados espiritualmente, Senhor Deus. Ó Pai, mais uma vez eu te peço para esse trabalho dessa igreja. A cada irmão que está à frente desse trabalho. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue, ó Pai, dando, ó Pai, vida, saúde a essas pessoas para que possam fazer o teu trabalho a cada dia com vigor, Senhor Deus. Por isso que eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ainda em pé, queríamos louvar a Deus com um hino, um cântico, um hino mesmo. Grandioso és tu. Grandioso és tu, e tu és fiel, Senhor.
Ainda de pé, irmãos, vamos fazer a leitura bíblica de Mateus 5, do 1 a 12. Como é costume, ler os números ímpares e os irmãos números pares. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se aos seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Todos, né, agora? Não. Bem-aventurados quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disseram todos mal contra vós. Regozijai-vos mesmo, Pai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os nossos profetas que viveram antes de vós. Amém. Amém. Gostaria de convidar o nosso irmão José Antônio a levar a Deus na oração. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Pai, primeiramente, ó Deus, pela nossa salvação. Amém. Te agradecemos, ó Pai, porque através do Senhor, meu Pai, nós estamos aqui para te louvar. Amém. Para te render graças ao teu nome, porque tu és o nosso Deus. Amém. Pai amado, nós colocamos na tua mão este culto, Pai, e tudo que fizermos aqui, Pai, seja para a honra e glória do teu nome. Amém. Que eu receba os nossos louvores, nossa adoração ao teu trono da glória, Senhor nosso Deus, que venha nos falar aos nossos corações através do teu servo, pastor, na mensagem, que saímos edificados daqui, Pai, e possamos procurar ser melhor na tua presença. Amém. Nós oramos, pedimos, ó Pai, pela tua igreja. Amém. Pedimos, Senhor nosso Deus, ó Pai, pelos enfermos da tua igreja, que toma nas tuas mãos e faça o melhor na vida de cada um dos nossos irmãos. Amém. Pedimos àqueles que estão afastados, fracos na fé, Senhor nosso Deus, possa estar com eles, ó Pai, na dificuldade, que eles venham, Pai, fazer parte do teu reino da glória. Fique conosco, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos dê uma noite cheia da tua bênção e tudo que fizermos seja eternamente louvado pelo teu nome, Pai. Amém. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, irmãos, devemos louvar a Deus com o hino 243, vida eterna, e dando a oportunidade para aqueles que trouxeram seus dízimos e ofertas nessa noite.
louvor, irmãos, Rude Cruz.
Podem assentar, irmãos. Dando continuidade no culto, irmão, nós vamos partir para a parte de louvores. Gostaria de convidar o nosso pastor Joel e a nossa irmã Rita. A Patrícia vem aqui, Patrícia. Vamos cantar um cântico que os irmãos conhecem. E é maravilhoso ter a Cristo. E louvar. E alguns irmãos nunca ouviram esse cântico, né? Esse hino. Mas antes de cantarmos, nós estamos muito contentes com o retorno da doutora Sônia Saranza, a irmã Sônia, né? Está voltando lá da Argentina, uma correria, né, irmã? Muito grande. Passa a palavra para a irmã, dizer alguma coisa à igreja, como foi, né? Graça e paz, irmãos. É maravilhoso poder estar de volta, né? Em primeiro lugar, eu louvo e agradeço ao nosso bondoso Deus por ter me guardado em todo o tempo. E também não poderia deixar de agradecer as orações dos irmãos, que eu sei que sem as orações dos irmãos, talvez eu não estivesse aqui, né? É muito bom estar no nosso país. Os irmãos não têm uma ideia como a gente sente saudade da igreja, de estar na família de Jesus, de estar de retorno, e da comida brasileira, né? Desse convívio maravilhoso que é a igreja de Jesus. É muito bom, a gente sente muita falta. Na Argentina quase não tem igrejas, irmãos. Não tem igrejas, o povo é muito diferente daqui. O brasileiro é muito solícito, muito amável, muito carinhoso. Lá a gente não tem isso que a gente tem aqui, né? Então a gente tem que valorizar o nosso país, valorizar a nossa igreja, valorizar a oportunidade que nós temos de ouvirmos a palavra de Deus, porque isso faz muita falta, né? Então, muito obrigada pelas orações. Eu venci mais uma etapa, né? Agora eu terminei, não preciso mais voltar para a Argentina, terminei os módulos do doutorado. Agora vou fazer os trabalhos, né, que eu tenho que fazer, escrever a tese e defender, né? Essa é a parte difícil, porque uma tese vai em torno de 300 páginas, 400, é um trabalho muito difícil, né? Por mais que o pastor fale que eu serei doutora, mas eu sempre serei a serva do Senhor. É isso que eu quero ser com os irmãos. A irmã Sônia, serva do Senhor. Que Deus abençoe a todos e muito obrigada de coração pelas orações dos irmãos. Vocês fizeram muita falta na minha vida. Que Deus os abençoe. Amém. E a irmã também para nós. Mas a Bíblia fala a quem honra, honra, né? Amém. Então, temos que reconhecer o que Deus concede à irmã, os postos galgados nessa caminhada tão difícil, para a glória dele. Nós sabemos que a irmã é uma pessoa humilde, uma serva de Deus, isso não sobe para a cabeça, né? E para a glória de Deus é que a irmã está chegando a esse nível, né? Então nós agradecemos a Deus por isso. Então vamos louvar a Deus. Eu gostaria que os irmãos também conhecem, Patrícia, vem aqui. É maravilhoso ter a Cristo. Um cântico bem conhecido, alguns irmãos às vezes pedem para cantarmos. Imaginou? É só irmão filho para poder chegar também. Depois eu consigo. Daniel.
oportunidade de louvar a Deus dentro do metrô. Olha. Eu e mais um grupo de pastores e esposas de pastores. Que bênção. Uma vez. Oportunidade, né, para evangelizar. Graças a Deus por isso. Gostaria de convidar agora o pastor para fazer a mensagem dessa noite. Reinaldo, bem-vindo. Estava na Bahia. Graças a Deus, foi tudo bem, tudo em paz. Prazer recebê-lo de volta. Bem. Nós vamos ler a palavra de Deus. Hoje temos aqui a irmã Carmen, né, que mora em Sumaré, e vem a Paulinha assim periodicamente. Hoje temos a alegria, né, de tê-la aqui no culto, graças a Deus, né? Alguns irmãos não puderam vir pela manhã. Nós estamos estudando Provérbios, hoje estudamos o capítulo 19, próximo domingo estudaremos o capítulo 20, tem sido uma bênção, né? Agradecemos a Deus pela participação, os irmãos participam com muito prazer, com muita alegria, e é uma forma, né, de nós crescermos no conhecimento da palavra de Deus. A irmã Conceição está aqui hoje também, passou uns dias aí doente. Como está o genro, irmã Conceição? Temos orado por ele? Deus, agora ele vai ver o resultado dos exames, né? Mas ele está dando febre toda a tarde. Olha, nós vamos continuar orando pelo genro da irmã Conceição, né? Doença ainda não descoberta, né? Já fez dezenas de exames e ainda não descobriu, né, irmã? Quer operar o baço dele, porque o baço está fazendo tudo isso, mas não tem certeza. Não tem certeza. Então vamos continuar orando pelo esposo da Nilda, né? Filha da irmã Conceição, que Deus esteja cuidando com as suas mãos sobre ele, né? Dando a proteção. Vamos ali, uma jovem já esteve aqui com a Júlia ali. É a primeira vez? É, o nome dela? Lara, seja bem-vinda, Lara, viu? Estamos contentes com a sua presença. Temos ali o Rafa, o Daninho, né? Não são visitantes, mas para nós é sempre uma alegria. Quem mais? Temos aqui o Douglas, né? Primo aí do Daniel, alunos da irmã Rosângela, né? Temos que continuemos a oração pelo irmão Pedro, esteve aqui pela manhã, não veio à noite, é sinal de que não está bem. Ele sofreu uma queda esta semana e, graças a Deus, não quebrou nenhum osso. A minha preocupação também, além da queda dele, é como levantar o irmão Pedro quando cai. O peso, a irmã Gessi, coitada, né? Ela tem que pedir ajuda para quem está ali perto para poder levantar aquele homenzinho, né? De quase 100. Quantos quilos? Falou o peso dele há um tempo atrás. 100 e alguma coisa, né? Estejamos em oração pelo irmão Pedro. Vamos abrir a palavra 1 João 1:8. Irmão Genô também, irmão, não esqueçam de orar pelo irmão Genô, está sentindo muitas dores. Irmãos, tem dia, hoje mesmo ele nem cantou, né? Porque está com dificuldade até de usar o violão. Nós estamos em oração, vamos continuar orando pela saúde do irmão Agenor. Primeira epístola de João, capítulo 1, o verso 8. Convidamos todos a se colocarem
de pé. Primeiro João 1,8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Todos, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Amém? Assentai-vos, queridos irmãos. O Deus que dissipa as trevas, o verbo dissipar dá a ideia de extinguir, acabar. Somente um é capaz de fazer isso. É Deus. Por isso o tema da mensagem, o Deus que dissipa as trevas. Meus amados irmãos, cada dia que passa, fica mais difícil viver nesse mundo. Sim ou não? Verdade, né? Cada dia que passa, fica mais difícil viver nesse mundo. É como se nós estivéssemos numa ilha em chamas e não temos para onde correr. No nosso caso, a Igreja de Cristo, os crentes em Cristo, têm a quem se refugiar, a quem recorrer. Mas, irmãos, há momentos em que nós olhamos para todas as direções e não vimos nenhuma saída. É como se o fogo estivesse nos cercando e a gente não vê nenhuma outra saída a não ser para cima. Muitas vezes os helicópteros é que fazem esse trabalho de resgate, não só de apagar os incêndios, mas de resgatar aqueles que estão sendo ameaçados pelas chamas. E é isso que Davi declara no Salmo 121, versículo 2. Elevo os meus olhos para cima, para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Paulo denominou, irmãos e amigos, este mundo de mundo tenebroso, ou seja, este mundo ele está coberto de trevas, e as trevas cada vez aumentam mais. Satanás, através do pecado, ele causou transtornos até no ecossistema. O apóstolo Paulo, na carta que escreve aos Romanos, capítulo 8, de 20 a 22, ele declara: pois a oração, a criação, melhor dizendo, está sujeita à vaidade, falando sobre os seres viventes, né? Tanto homens como animais. Toda a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora como se sofresse dores de parto. Quantas tragédias, quantas calamidades, quantas enfermidades para as quais ainda não existem curas em pleno século 21, com a medicina desenvolvendo tanto, mas ainda não há cura para certas doenças, inclusive para certos cânceres que
uma das doenças mais antigas no mundo, na Terra, e ainda alguns tipos de cânceres para os quais ainda não há cura. Irmãos, tudo isso por causa do pecado que nos atingiu. O nosso corpo passou a se tornar vulnerável às doenças, às intempéries, às mutações da vida, à velhice. Um dia desse estava conversando com um colega e ele contando quantos colegas nossos contemporâneos do seminário já se foram. Aí eu brinquei com ele: nós estamos na fila. Não sei se eu quero ser o primeiro ou o último, né? Mas o que prevalece é a vontade de Deus. Isto aconteceu antes do homem, irmãos. Deus criou o homem perfeito, Deus criou o homem para servi-lo, não é? E até então o homem não estava subordinado, sujeito a essas mutações, a essas mudanças. Até então vivia o casal no Jardim do Éden, lugar paradisíaco, onde Deus comparecia diariamente para manter comunhão com eles. Mas a partir do momento em que o casal desobedeceu a Deus, tudo mudou, inclusive até a agenda de Deus em relação àquelas visitas que eles antecipavam. Não via a hora de Deus comparecer ali, mas agora eles queriam fugir de Deus, se esconderam, e de Deus não se esconde, não é? Mas Adão e Eva se esconderam com vergonha do ato macabro, vergonhoso que eles haviam praticado, haviam cometido. Em Gênesis capítulo 1, versículos 2 a 4, nós lemos: a terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava. Não é o sopro de Deus, é o Espírito com E maiúsculo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Olha, irmãos, que antes do homem cair em pecado, Adão e Eva, o mundo já havia sofrido as consequências da rebelião de Satanás e seus anjos. Houve uma mudança para pior na natureza criada por Deus. Foi preciso que Deus refizesse a sua criação, porque a presença de Satanás e seus anjos aqui causou tragédias, causou mudanças para pior. Deus estava então, com a queda a desobediência do casal, ele preparou o cenário para que as tragédias não piorassem, não se agravassem. E ele mesmo providenciou vestimentas para cobrir a nudez de Adão e Eva. Deus poderia ter chegado para Adão e Eva e falado: olha, vá lá, mate o animal, tire as peles, e com essas peles vocês cubram a sua nudez. Mas Deus tomou a iniciativa e a decisão de fazer isso, irmãos. Ele mesmo sacrificou o animal e tirou as peles para cobrir a nudez, porque Adão e Eva haviam costurado folhas. E a Bíblia fala que as nossas obras são como trapos de imundície, não servem para agradarmos a Deus. Foi preciso que Deus mesmo tomasse a providência, a iniciativa. E ali nós temos o primeiro tipo de Cristo, aquele animal sendo morto, derramando o seu sangue, representava, tipificava a pessoa de Jesus Cristo, derramando aquele sangue
para a purificação daquele casal. Mas olha, irmãos, que o diabo, inconformado, mesmo sabendo que Deus está acima dele, é superior a ele, mas ele não desiste de lutar, ele não desiste de afrontar a Deus, ele não desiste de desfazer as obras de Deus. E Paulo, apóstolo, na carta que escreve aos Filipenses, capítulo 6, versículo 12, ele fala com muita propriedade, dizendo: porque a nossa luta não é contra o sangue, e sim contra os principados. Não é uma guerra humana, mas uma guerra de natureza espiritual. Estamos lutando contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. A palavra tenebroso significa coberto de trevas, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. E a partir, irmãos e amigos, da queda do homem e da mulher, a partir de então, a guerra estaria travada contra as trevas. Deus contra Satanás, as trevas contra a luz. Quando Deus dá ordem dizendo: haja luz, e houve luz, porque, irmãos, ele não somente queria que os astros, exercessem suas funções para brilhar de acordo com a ordem de Deus, a vontade de Deus, mas ali também nós vimos uma lição teológica, bíblica, de Deus dizendo: olha, o diabo, Satanás e seus anjos, eles são a personificação das trevas. Por isso que o mundo é chamado de mundo tenebroso, por causa da presença de Satanás e seus anjos aqui. Mas eu sou luz e eu vou criar a luz para mostrar que a prevalência ou a vitória não é dele, Satanás, nem dos seus anjos, mas eu tenho o controle e o poder de exercer influência, força nas vidas daqueles que colocam a sua fé e a sua confiança em mim. A Bíblia fala, irmãos, que a obra de Satanás, entre outras coisas, consiste em perverter e corromper a mente humana, a ponto do homem inverter os valores das coisas. Por exemplo, Isaías capítulo 5, versículos 20 e 21, Deus lança um ai bastante forte contra esses que trocam ou que invertem. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo como doce e o doce como amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai desses. E a obra do diabo consiste em perverter, em adulterar as coisas de Deus. Ele faz isso no coração do homem, ele faz isso no coração das pessoas, justamente para que as pessoas não busquem a Deus como a luz da vida, como aquele que pode dissipar as trevas. 1 João capítulo 1, versículo 9, o apóstolo nos declara: aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Olha que a viver em trevas aqui, irmãos, significa você deixar de fazer o que está ligado à luz, e Deus é a personificação da luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então, qualquer ação,
qualquer pecado, qualquer atitude contrária à vontade de Deus, você vai estar vivendo no estado de trevas, porque Deus não pode aprovar alguma coisa que é contrária à sua natureza, que é contrária à sua vontade. Por isso a Bíblia descreve o caráter e o perfil dos ímpios. Lá na Epístola de Judas, o penúltimo livro do Novo Testamento, no versículo 13, olha como o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele descreve a personalidade e a natureza do ímpio. Ele diz: ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão, nada de luz, a negridão das trevas para sempre. Esses são os que rejeitam o convite para viverem na luz, para andarem na luz, mas também para serem luz, ou serem luzes. Lembra daquela parábola que Jesus contou em Mateus capítulo 22, principalmente os versos 13 e 14? Ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, aquele que rejeitou o convite para não comparecer nas bodas, lançai-o para fora. Aonde? Nas trevas. Não na luz, mas nas trevas. E ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Por que muitos são chamados e poucos escolhidos? Porque nem todos querem, nem todos aceitam o convite de Deus para as bodas da salvação. É o próprio homem quem rejeita, é o próprio homem quem escolhe, é o próprio homem quem decide o seu destino, a sua trajetória para a eternidade. Ah, meus queridos irmãos, Deus é luz. Você pode, se quiser, fazer parte dessa luz. O Salmo 27, o salmista nos fala no Salmo 27:1: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quem está vivendo nesta luz não teme as trevas, e nem teme aquele que é o representante das trevas. Deus é luz, e Ele quer que você ande e viva na luz. Mas sabe que é uma situação tão dramática, porque a força que Satanás exerce na vida de uma pessoa é muito forte, é muito violenta, irmãos. Eu sempre costumo dizer o seguinte: eu não posso medir forças por Satanás, eu sozinho, porque ele me vencerá. Mas aquele que está em mim, aquele que está em nós, é maior, é mais forte do que aquele que está no mundo. Amém. Por isso não temos medo das ameaças do diabo, não temos medo de nenhuma maldição que ele lança sobre nós, porque a Bíblia fala que agora nós vivemos na luz, e esta luz é personificada pela pessoa de Cristo. Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas serás a luz da vida. E no Salmo 18, versículo 28, o salmista fala que Deus derrama luz nas trevas. Olha, quando alguém está vivendo uma vida promíscua, de pecado, de rejeição de Deus, e o Espírito Santo convence esta pessoa do seu estado de pecaminosidade, é a luz que está sendo derramada, não a conta-gotas, mas derramada na vida desta pessoa, porque fazes
resplandecer a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. Salmo 18, 28. A luz de Deus, irmãos, brilhou em Cristo, lá no Calvário, dissipando as trevas, quebrando o jugo e trazendo alegria. Esse texto de Isaías, capítulo 9, de 1 a 6, é tão lindo, é um texto messiânico, não é? Diz assim o profeta: mas para a terra que estava aflita, não continuará na obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, pessoa de Cristo. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, governo, autoridade está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O diabo, irmãos e amigos, imaginava que com a morte de Cristo ele estava com a vitória garantida em suas mãos. Puro engano! Porque no terceiro dia Cristo ressuscitou, rompendo, vencendo o poder da morte e do inferno, se colocou vivo para sempre, e ali foi a derrota fragorosa de Satanás. Por isso agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Amém. São dois reinos diametralmente opostos e antagônicos, o das trevas e o reino da luz. Sabe que Jesus disse a Nicodemos em João 3, 19 a 21, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, não se chega para a luz. Já viram pessoas que evitam até chegar perto de crente e ignoram a palavra de Deus? A Bíblia, para muitos irmãos, é um livro ignorado, estranho. Então, eles não querem ter contato com a luz, não querem ter contato com a palavra de Deus. Então, aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Eles não querem que os seus atos pecaminosos venham à tona, né? Cheguem à presença da luz. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Irmãos e amigos, o testemunho, as obras dos filhos da luz são de acordo com a natureza da luz. O ladrão que é das trevas sempre procura o escuro e as escondidas, ele subtrai o que é dos outros. O mundo precisa ver e saber que nós somos luz e somos da luz. Romanos capítulo 13, versículos 12 e 13, vai alto a noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em imoralidades sexuais e depravação, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne. Você quer obedecer a Deus? Então venha para a luz. Você quer obedecer os seus amigos, quer andar com eles nas trevas? Você vai junto com eles para o inferno. É isso que a palavra de Deus nos fala. Que aqueles que procuram a luz vão viver na luz e um dia, por toda a eternidade, vão habitar em luz inacessível. Mas aqueles que são das trevas, que aproveitam, não é? Os comamos e bebamos que amanhã morreremos, esses
um dia, quando partirem para a eternidade. E não adianta, olha o rico lá da história de Lázaro. Não é parábola não, viu? Está escrito lá na Bíblia, os títulos que estão na Bíblia foram colocados pelos tradutores. Mas é uma história, porque parábola não traz nomes próprios. E lá nós temos o nome de Lázaro. Olha que aquele rico, irmãos, e ele não foi para o Hades, para o inferno, porque era rico. E Lázaro não foi para o inferno, para o céu, porque era pobre. Não. Porque Lázaro se arrependeu, porque Lázaro temia Deus, porque Lázaro vivia na luz, enquanto que o rico confiava no que tinha, confiava em suas riquezas. Por isso ele se perdeu, porque ele rejeitou a salvação, ele rejeitou a luz. E lá no Hades, a Bíblia fala, Jesus conta que ele clamava, desesperado: Pai Abraão, manda que Lázaro venha aqui, molhe os seus dedos na água e me refresque a língua, porque eu estou em tormento. Antes ele tinha nojo daqueles dedos, daquele homem leproso, né, cheio de chagas. Agora ele queria que esse homem fosse lá, visitasse ele e molhasse a sua boca com água. E sabe, irmãos, isso aconteceu há mais de 2000 anos. Esse rico continua clamando até agora, e ele continuará clamando por toda a eternidade. Ai, Abraão, Deus manda uma gota d'água para me refrescar a língua. Ah, meus irmãos, ah, meus amigos, só depois que a coisa acontece é que as pessoas querem voltar atrás, e aí não tem mais jeito. Deus é misericordioso, mas a Bíblia fala que Deus é justiça. Deus é justo. Seria injustiça da parte de Deus se ele pegasse um ímpio, se ele pegasse uma pessoa descrente, que zomba dele, que vive nas orgias, nas bebedeiras, no sexo, nas imoralidades, e colocasse esse indivíduo no céu. Deus seria injusto, porque o céu é um lugar para remidos e redimidos, para pessoas santificadas, lavadas pelo precioso sangue de Cristo. Não há espaço lá para quem vive na promiscuidade, para quem rejeita Deus, para quem zomba do plano de salvação traçado por Cristo na cruz e na ressurreição. Meus queridos irmãos, o testemunho, as obras dos filhos da luz são de acordo com a natureza da luz. Nós falamos que o ladrão, ele procura a noite, o escuro, para subtrair as coisas dos outros. Romanos 13, 12 e 13, Paulo fala isso, né? Nós vimos, vai alta noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos, vistamos a vestimenta, usemos a vestimenta das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedices, imoralidades, glutonarias, imoralidades sexuais, depravação, não em contendas e ciúmes, mas revestivos, tomai a vestimenta do Senhor Jesus, e não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne. Cuidemos para não sermos influenciados pelos filhos das trevas. Paulo, apóstolo, recomenda em Efésios 5, de 6 a 13, ninguém vos engane com palavras vãs, por esta causa, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes dessas pessoas, pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça, verdade, e não vos associeis, não vos ajunteis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonhoso, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas,
porque tudo que se manifesta é luz. Irmãos, a vida cristã é uma vida de luz. A vida cristã é uma vida onde você não pode ocultar, esconder, camuflar nada. O crente tem que ser essa pessoa sem máscara, transparente, em tudo falando, no seu vestir, no seu falar, nos seus relacionamentos interpessoais, comerciais, em tudo falando, o crente tem que ser luz. Jesus disse, Mateus 5, 14 a 16, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire ou do cesto, mas no candelabro, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Estava olhando aqui a cidade, eles estão, a CPFL, mudando as lâmpadas na iluminação pública, usando a iluminação LED, mais claridade, menos consumo, mais claridade, menos consumo. Eu estranhei o primeiro dia quando eu olhei à noite lá para fora, vi a rua, claro, eu até imaginei que um dos refletores da igreja estivesse ligado, não era? É a iluminação que chama a atenção, que dissipa as trevas. E quem gosta e quem tem o vício, né, de roubar, ele pensa duas vezes, porque agora a claridade é maior. Irmãos, tudo que nós fizemos, devemos fazer sob os holofotes do Espírito Santo de Deus. Devemos viver na luz, devemos agir na luz, devemos nos comportar como filhos da luz. Amém? Amém. Que contraste tremendo entre Cristo e Satanás. Quando Cristo vier, a Bíblia fala que ele virá em glória e se manifestará em glória. Isso nos dá a ideia de resplendor. É o que escreve Paulo aos Colossenses 3:4, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele, não em escuridão, em trevas, mas em glória. Mateus nos fala no capítulo 24, que Cristo, quando vier sobre as nuvens, ele virá com poder e grande glória, não com grandes trevas, mas com grande glória. Que contraste com aqueles que irão para o inferno. Alguém tentou, irmãos e amigos, definir a situação de alguém que chega ao inferno, usando a seguinte ilustração: o inferno é um abismo sem fundo. O novo morador, porém, não aprende rápido. Novo habitante do inferno. Pouco a pouco vai crescendo o pânico. Chuta com as pernas e move os braços procurando algo, mas não acha nada. Depois de muitas tentativas, para, cansado, suspenso na escuridão. Mas não está quieto, está sempre caindo no abismo sem fundo. Ali vai sozinho, numa queda sem fim, inseguro pela ausência de superfícies, incapaz de tocar um objeto sólido que transmite estabilidade. Chora, geme, range os dentes de ira, olha para si e se acha tão cansado que não move mais uma parte de si. Seus gemidos fazem eco na escuridão e logo se volvem débeis por tantos rugidos que há no inferno, e ninguém se compadece do outro, porque todos sofrem do mesmo problema.
Que tristeza. Só depois que chega lá é que eles vão, não. Eles tinham razão quando falavam, eu não acreditava que o inferno fosse real. Eu não acreditava que Deus teria coragem de me condenar. Ele não condena, o homem é que busca a condenação. Deus apenas cumpre, executa a lei, não é? O veredito. Aí depois que chega lá, se eu soubesse. Se eu soubesse. Meu Deus, se eu soubesse. E agora, né? Irmãos, é uma das palavras, isso em se tratando de pessoas que conviveram, que tiveram, né, contato com a palavra de Deus, com a igreja. Mas há outros que estarão no inferno, responsabilizando Deus, revoltados com Deus, por toda a eternidade, com choro e ranger de dentes. Eles estarão ali, responsabilizando Deus por eles estarem ali, quando na verdade cumpre-se a lei da colheita e do plantio e da colheita. De Deus não se zomba. Gálatas 6,7, tudo que o homem semear, e tudo isso também ceifará. Meus queridos irmãos, enquanto o tempo parece nunca passar, de novo faz o que fez o homem rico. Ele tenta pensar, lembra da terra, tenta achar esperança, mas a dor nem deixa que ele se encontre. Um bicho que nunca morre, um fogo que nunca apaga. Na terra, quando as coisas iam mal, ele sempre achava uma saída. Se sentia dor, tomava um calmante. Tendo fome, comia. Se tinha sede, bebia. Se perdia um amor, sempre podia achar outro amor. Procura então achar na mente uma base para elaborar um plano que faça renascer a esperança no seu coração. Logo, pensa, Jesus é um Deus de amor, Ele vai me tirar daqui. Começa então a gritar com urgência: Jesus, Jesus, ajuda-me, me tira daqui. Espera, respirando fundo, até agora, até hoje, por toda a eternidade, o som de sua voz perdeu-se nas trevas, na escuridão, e não se ouve mais. De novo ele tenta: Jesus, Jesus, eu creio, me salva, tira-me daqui. De novo as trevas calam a sua voz. Este pecador não é o único. Todos os que estão no inferno acreditam agora, mas não serão salvos. Sendo milhões e milhões de pessoas, sentem-se cada dia, cada um sozinho, porque lá não tem uma palavra que não existe no inferno, é compaixão. É como se aquele lugar fosse você o único habitante dele, único, porque ninguém vai se compadecer da sua dor e do seu desespero. Lembre-se então dos apelos. Eles vão estar, vem um filme de longa-metragem, né? Nas suas mentes, eles vão lembrar de quantas visitas fizeram às igrejas, de quantas vezes eles ouviram alguém falar de Cristo para eles, de quantas vezes eles puderam ligar o rádio, a TV, ou ter um panfleto escrito em suas mãos, falando alguma coisa a respeito do plano de salvação. Lá não vai existir absolutamente nada disso. Um colega meu, conversando com um advogado famoso da sua cidade, ateu, amigo do pastor, e ele dizia para o pastor: eu não creio no inferno. Essa história de crente, eu não creio. E o pastor lhe disse: meu amigo, eu creio no inferno.
Agora, vamos imaginar o seguinte: você não crê e eu creio. Vamos imaginar que nós dois vamos morrer, né? Eu não criei, eu me preparei para viver com Deus, né? Me preparei para não ir para o inferno, e você não acreditava nele, e você vai estar lá. No final, quem vai ganhar? Quem vai lucrar? Eu ou você? Eu acreditava no inferno e me preparei para não ir para lá. Você não acreditava e não se preparou porque zombava das coisas de Deus e das verdades do Evangelho. E aquele advogado se calou diante da argumentação do pastor. Por isso, irmãos, a palavra de Deus em reiteradas vezes, Velho e Novo Testamento, apelos veementes, mensagens de despertamento: prepara-te, ó Israel, prepara-te, ó povo, para te encontrares com o Senhor teu Deus. A qualquer momento Jesus pode aparecer nas nuvens, a qualquer momento nós podemos ouvir o toque da trombeta, e aqueles que estiverem preparados subirão com ele, mas os que zombaram e não se prepararam vão viver no abandono, no sofrimento, porque rejeitaram o plano de salvação, rejeitaram o convite para serem salvos. Vinde a mim, disse Jesus, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O diabo não escolhe idade para atacar, para tentar, irmãos. A gente vê essa meninada, essa garotada, adolescentes. Hoje mesmo estava vendo um grupo aqui na rua, irmãos, todos eles falando palavrões, um se dirige ao outro com palavras, não é, pesadas. Isso para eles é natural, faz parte do dia a dia, do vocabulário deles. Sabe por quê, irmãos? O diabo não escolhe idade para atacar. O diabo tenta a todos. E no inferno não existem só adultos, né? Todo aquele que, a partir do momento que ele toma consciência de sua idoneidade, de sua personalidade, a partir desse momento, essa pessoa passa a ser responsabilizada pelos seus atos. Alguém já me perguntou, pastor, a partir de que idade a pessoa é salva? Ela pode ser salva ou perdida. A Bíblia não define, não estipula uma idade, não, faixa etária definida, mas é a partir do momento em que a pessoa toma consciência de sua idoneidade, de sua personalidade. A partir do momento em que ele sabe o que é certo. Conheço crianças, irmãos. Nós tivemos um colega norte-americano, já está na glória, né? Saudosa memória, professor Calvino Taylor. Ele nos contava que ele tinha, não sei a idade dele naquele tempo, 5, 6 anos, 4, 5, 6 anos. O pai dele, o saudoso pastor Carlos Taylor, chegou ao lado da cama dele e apresentou o plano de salvação para o filho. Os pais precisam fazer isso, os pais cristãos apresentar o plano de salvação para os seus filhos. Se você não fez isso ainda, você está falhando, porque o seu filho é uma alma tão carente quanto aquelas que estão lá fora. E a partir do momento em que o pai do professor Calvino falou de Cristo, falou sobre a morte de Cristo, o sangue de Cristo derramado na cruz, falou sobre a condenação do inferno, sobre a justiça de Deus, aquele menino começou a chorar. Na cama, começou a derramar lágrimas, soluçando, e disse para o pai: Pai, eu quero receber a Cristo como meu Senhor e Salvador. Faça isso com seus filhos, com seus netos. Se você ainda não fez, você está falhando, porque é uma alma, são almas que precisam de Jesus Cristo, e o primeiro campo missionário que você tem é a sua casa, é a sua família. Portanto, meus queridos irmãos, vamos nos firmar nestas verdades cada dia,
vamos apresentar Cristo com mais veemência, com mais motivação para milhares que estão aí vivendo sem Deus e sem esperança, uma vida promíscua, uma vida totalmente de ignorância em relação às coisas de Deus. E cada dia que passa, a situação piora, o coração do homem endurece, a indiferença e a incredulidade aumenta nos corações das pessoas. Por isso, irmãos, nós temos que continuar falando, mesmo que muitos rejeitem, mas a nossa responsabilidade que recai sobre os nossos ombros, ela deve ser tirada através da nossa fidelidade e obediência em falar de Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Vamos cantar o hino 264. Se há alguém aqui hoje que não tem certeza de sua salvação, ou quer se colocar nas mãos do Senhor para ser um ganhador de almas, se alguém hoje deseja entregar a sua vida a Cristo, enquanto cantamos este hino, venha aqui à frente, eu gostaria de orar por você. Amém. Oremos, irmãos. Grande Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez nós viemos, ó Deus, a este lugar para poder ouvir, ó Deus, em Ti, e seremos aqui, ó Deus, mais enriquecidos, ó Deus, da Tua graça, do Teu conhecimento, Pai. Muito obrigado por esta palavra, Senhor. Que possamos, ó Deus, como seguidores em Cristo, ser a luz deste lugar,
a luz do Evangelho, a luz do Teu reino, Senhor. Que possamos, ó Deus, cada dia, ó Deus, ser evidência viva do Teu reino, Deus, para que possamos contagiar, Deus, este lugar do Teu amor, Senhor. Leva-nos para nossos lares, dá-nos, ó Senhor, de paz, Tua presença, no nome de Jesus. Amém. Todos, mas em todas essas coisas